Irmãs, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Bem, é uma boa passagem, né, para um momento histórico em que estamos vivendo. Pedi e obtereis. Na verdade, Jesus foi bastante enfático nesse momento, essa citação está em Mateus 7. E eu até gosto de falar que determinadas situações a gente resolve só com Mateus 7. Vocês vão me entender por quê. Então é um bom conselho. Não sei o que fazer. Mateus 7 tem a solução. A pessoa vai ter que ir lá procurar, né? O que é esse Mateus 7? Quando Jesus fala assim: pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, a porta se abre. E ainda faz uma provocação. Ora, qual é o pai que o filho pedindo pão lhe dá pedra? Lhe pedindo peixe, lhe dará uma serpente? Se vós que sois maus, não fazei isso com os vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Olha, é preciso ter muita fé e coragem para ter certeza que aquilo que nós pedirmos será concedido. Então, nos resta estudar. Vamos estudar então? Kardec trabalha esse tema, pedir e obtereis, com foco na oração, na prece. Então, nós vamos estudar um pouquinho a respeito da oração. E é sempre bom a gente entender primeiro o significado, né? O próprio termo oração vem de oralidade, de verbalizar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando, de colocar para fora, de falar mesmo. Por isso a prece, ela pode ser feita internamente, mas parece que ela tem um efeito melhor se ela for verbalizada, se levarmos em consideração a hermenêutica, né? a raiz mesmo, a questão da palavra. Então, a oração pode ser de forma individual, pode ser de forma coletiva. Mas desde quando nós oramos? Se nós analisarmos ou avaliarmos os primórdios do comportamento humano, ou mesmo dos espíritos mais inferiores, nós vamos perceber que o hábito de orar, de verbalizar, de expressar o seu sentimento, o seu pedido, sua gratidão, ela existe há muito tempo. Então, há registros de que os povos primitivos se alegravam quando recebiam a caça, pediam para reduzir a chuva ou pediam para atrair a chuva, pediam até para que o sol nunca os deixasse, para que o sol se mantivesse. E essa oração, essa prece, era algo muito mais intuitivo do que algo com palavras rebuscadas, como vemos hoje em muitas situações. Mas a oração mesmo, a prece, como nós vamos estudar hoje, será que avançou? Por que será que nós temos que orar se Deus já sabe tudo? No estágio em que estamos, e olha que não estamos lá muito avançados, será que a nossa prece é mais ouvida do que as preces que fazíamos quando crianças? Quais preces são atendidas? Quais preces não são atendidas? Que prece tem qualidade, que prece não tem? E por que uns têm as suas preces atendidas quase que imediatamente e outros, por mais que orem, clamem, peçam, a prece não é atendida? Então, Jesus nos ensina a orar em diversas ocasiões. Mas vejamos, lá em Mateus 21 também, nós temos uma passagem interessante que nos ajuda a entender algumas coisas. Jesus ainda reforça lá na frente: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Opa, primeira pista, né? Tem que crer, é preciso acreditar. Se não acreditar, não vai funcionar. Primeiro ponto, guarde bem esse aí, porque nós vamos precisar de outras informações para que as nossas preces sejam atendidas.
Mais para frente, lá em Atos, Paulo escreve assim aos romanos: aquele, aí ele vem nos chamar a atenção, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Bom, aí eu pensei, estava tão feliz, né? Tudo que você pedir em oração, acreditando, vai acontecer, certo? Aí Paulo vem e fala assim, olha, tem um outro aí que examina o seu coração, né? Examina o Espírito e sabe realmente quais são as suas intenções. Então não basta acreditar, não. É preciso ter o caminho certo. E nós vamos aprender esse caminho hoje. Se nós observarmos algumas orações, e são muitas, né? Muitas preces, alguns chamam de reza, de clamor, não importa aqui o termo, nós vamos usar mais o termo oração e prece, por ser mais adequado. Mas não sou eu que vou dizer o que é mais adequado, né? Vamos utilizar o termo prece e oração. Se nós estudarmos a literatura sagrada antiga, nós vamos encontrar um tipo de oração muito poderosa e que, historicamente, funcionou. Como, por exemplo, a oração de Elias. Sabem, tem uma passagem ali que fala, Elias orou a Deus e o fogo do céu desceu e queimou, e incendiou tudo ali, inclusive os sacerdotes foram juntos. Meu Deus! E quando Jesus vai a Nazaré e não é bem recebido, lembra o que os discípulos falam? Senhor, se o senhor quiser, a gente pede que desça fogo do céu aqui e acaba com tudo isso. Jesus falou, não, o que é isso? Não precisa de nada disso. Né? E quando Jesus foi ser preso, eu estava para ser preso, o que Pedro disse, lembram? Quer que a gente peça que desça uma legião de anjos e destrua todos esses soldados? Aí Jesus, não, Pedro, para com isso, calma, não é assim. Até repôs a orelha lá do soldado que Pedro banhou a espada. Então, orações fortes e poderosas, nós temos milhares de exemplos. Mas será que é isso que Deus quer de nós? Os povos primitivos oravam, mas infelizmente a oração, com o passar do tempo, passou, como quase todas as coisas, a ser elemento de poder e subjugação. Elemento de autoexaltação e subida, e uma necessidade de subir de poder por meio da oração poderosa. Então, vamos repensar a nossa forma de orar. Um outro tipo de oração interessante também, que passando por essa etapa aí, então, às vezes, a pessoa só consegue orar assim, dando ordens para Deus, como se Deus fosse o nosso servente. Deus, eu preciso que o Senhor resolva isso aqui agora, mas não demora não. Já viu gente que faz assim? Mas se esse é seu jeito, fazer o quê? Deus entende, né? Não sei se vai ser atendido assim. Um outro tipo é a oração de Moisés. A oração de Moisés era mais um diálogo de temor, né, de medo. Mas era um diálogo um pouco mais aberto, um pouco mais de humildade, né, sem aquela ordenação. Funcionava também. Né? Ele acreditava na modificação da natureza. E, se levarmos em consideração e acreditarmos do fundo do nosso coração, nós veremos que ele fez muitas maravilhas, muitos prodígios. Mas e a forma como Jesus orava? Não é muito mais encantadora? Era uma oração de intimidade com Deus. Jesus chamava Deus de Pai, Paizinho. Foi o primeiro a chamar Deus de Pai. Era Senhor, era Pai, Paizinho. Diante do túmulo de Lázaro, como foi que Jesus agiu? Pai, eu sei que o Senhor me atende, né? Em palavras simples seria, eu tenho certeza que o Senhor me atende de vez em quando, então faça algo aí para que as pessoas creiam com humildade. E aí dizem assim, mas Jesus orou estava no barco
e orou para a tempestade, que os discípulos estavam com medo, e a tempestade parou. Não foi uma oração. Como foi que Jesus agiu? Silêncio. Não foi assim que ele falou? Ele falou com a própria natureza. Então, a oração é esse ato sagrado, esse momento sagrado. E você, como é que você ora? Você está em estado de oração constantemente? Ou você ora só nas horas de... Ora, sem H, só na hora com H do desespero. Quando a coisa é feia. Então, da mesma forma que o espírito evolui, a forma de orar também evolui. A estrutura da oração também evolui. Então, vamos ver quais são os critérios que Jesus nos trouxe para que a prece tivesse qualidade. Primeiro passo. Ele disse assim: antes de orardes, vá lá fora, antes de entrar no templo e orar, vá lá fora e perdoa. Ou seja, se vai orar, se vai estabelecer essa intimidade com Deus, primeiro passo, limpe seu coração. Perdoe, peça perdão e também se perdoe. Ou seja, limpe o canal. Primeiro passo. Segundo, orar em segredo. Entre dentro do seu quarto e estabeleça esse religar, essa religação, essa conexão com o Pai. Em segredo. Terceiro passo. Com poucas palavras. O próprio Jesus já disse, não é aquele que disser Senhor, 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 que entrará no reino dos céus. Porque, como Paulo disse, Deus examina nosso coração, a nossa intenção. Ele sabe dos nossos propósitos. E quarto elemento importante, uma oração humilde. O que seria essa oração humilde? Para ser humilde, a pessoa precisa se conhecer. Então, é claro que, dentro das características da oração, que é pedir, agradecer ou louvar, exaltar, se aproximar, a pessoa sabe exatamente aquilo que ela tem merecimento. Então, ela não vai pedir algo que esteja totalmente fora das possibilidades. Mas alguém pode dizer, mas a oração não é justamente para conseguir o impossível? O impossível para você. Porque há não me lembro agora se é um ditado popular ou se é uma citação de algum autor, que diz assim, que Deus é capaz de fazer o impossível por você. Mas Ele não vai mover uma palha para fazer aquilo que é possível você fazer. Então, o possível nós temos que fazer, cabe a Ele o impossível. Então, vejamos. Quando Jesus fala assim, fala dessas 4 características para a oração, que são perdoar, para limpar o canal, em segredo, individualmente, se for individualmente, com poucas palavras, conversando com Deus para pedir, agradecer, reconhecer, e com humildade, Ele também nos diz como nós não devemos orar, como os hipócritas e os fariseus. Lembram daquela passagem que tem 2 pessoas orando no templo? E um diz assim, minha culpa, eu realmente nem sou digno de estar aqui, porque eu cometo as falhas. Aí chega o outro e fala assim, eu pago meu dízimo, eu venho, faço isso, aquilo outro, então eu mereço tudo de bom. Aí Jesus repreende e diz que aquele segundo está errado. Não adianta chegar com arrogância, não é assim que funciona. Então essas são as qualidades da prece, guarda essas informações. Mas como que eu posso saber se a minha prece vai funcionar ou não? Aí Jesus fala da eficácia da prece e diz assim, o que pedir será concedido. Pensei, agora estou feliz. Mas aí uma coisa me preocupou. Quer dizer que tudo que eu pedir me será concedido? Mas será que eu tenho nível para saber aquilo que é melhor para mim? E se eu pedir algo que não será bom para o meu crescimento espiritual? Algo que eu não darei conta de carregar? Yogananda diz que aquilo que você pede já existe. Você só precisa chegar e obter. Já está lá em algum lugar.
Esse é o princípio de tantos livros de autoajuda que dizem assim, olha, se você acredita realmente, você projeta a mente e a coisa que você tanto quer acontece. Isso vale para namorado, marido, saúde, emprego, um pote de ouro, o que você quiser. Ah, que bom. Então, tudo aquilo que eu pedir será concedido. Está escrito lá, ó. Mateus 21, vou relembrar. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mas então, Jesus também fala que nós precisamos orar. E ele até nos ensina o Pai Nosso. Mas, ao mesmo tempo, Deus já sabe tudo, não sabe? Vamos lá. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente, quer dizer que ele sabe tudo. Onipresente, ele está em todos os lugares. E ele é onipotente, ele pode tudo, não pode? Se ele já sabe o que eu preciso, se ele está sempre junto comigo, e ele pode tudo, se ele sabe tudo, está sempre comigo e pode tudo, por que então eu preciso orar? É aí que Kardec nos dá uma lição, ele diz assim, que nós precisamos expor a nossa vontade, porque nós temos livre-arbítrio, nós temos inteligência e temos capacidade de escolha. E são as nossas escolhas que vão determinar o nosso caminho. Bom, então significa que a oração é mais ou menos assim como uma chave, que abre ou fecha. Tá, vamos fazer uma associação. Imagine que você seja o proprietário e tem uma casa para alugar. Então, você é o proprietário, tem a casa, né? O imóvel, tem o morador que aluga, e aí tem uma porta e uma chave. Você que é proprietário, pode entrar nessa casa a hora que você quiser? Não. A partir do momento que assinou o contrato, aquela casa é daquela pessoa. Mas a pessoa precisa cuidar bem daquela casa, não precisa? De preferência, devolver pintada, arrumadinha, do jeito que pegou. Deus é o proprietário. O imóvel é a nossa consciência. A porta é a vontade. Ou a porta é a gratidão. E a chave é a oração. Bom, quer dizer então que Deus não vai entrar na minha mente se eu não quiser? Ei, mas o senhor acabou de dizer que Deus pode tudo? Acontece que ele nos deu o livre-arbítrio. Bom, se ele quiser, ele pode. Mas ele nos ensina a evoluir. Ele quer o nosso esforço. Então, veja bem, se o dono da casa não vai entrar, só tem um jeito dele entrar, na sua mente, na sua consciência. Se você passar a chave para ele. Mas para isso, você ou abre a porta, ou você passa a chave para ele. Então, a chave é a oração, ela abre as portas. Mas veja bem, essa chave só funciona se você girar a chave. E para isso, você precisa cuidar bem dessa casa para que ele não chegue, o proprietário chegue e fale, mas que horror, essa casa está toda quebrada, toda bagunçada, parede descascada, que foi isso, quebraram o piso. É a nossa consciência. Se nós não guardamos bem a nossa consciência, nós não teremos a capacidade de manter essa porta fechada. E a porta é a gratidão. Gente, a gratidão é uma coisa tão séria que até nós que somos, entre aspas, maus, nós observamos a gratidão dos outros. Veja bem, olha como a porta pode se fechar e depois até a chave tem dificuldade. Vamos supor que Maria descubra que Ana vá de carro para a faculdade. Aí ela, você passa na mesma rua que eu venho de onde? Será que você poderia me dar uma carona? Que bom. Ou então, às vezes, até uma oferece para outra. Aí, no dia seguinte, 6h30 da manhã, bom, aí Ana diz, eu passo aqui nessa rua todos os dias, 6h30 da manhã. Aí, do dia, 6h25, está lá, Maria. Opa, passou de carro,
Tá lá, pegou, que bom, deu certo, primeiro dia. Segundo dia, quando a outra passa de carro, não vê a outra, mas a outra já está chegando. Que bom, deu certo. Gratidão, não é isso? Está funcionando direitinho. No terceiro dia, dona do carro, cadê? Não chegou ainda. Esperar só 5 minutinhos, né? Tá chegando. Outro liga, meu relógio despertou, mas eu já estou chegando. Espera aí só um pouquinho, espera 10 minutos. Na semana seguinte, ela chega atrasada na faculdade porque a outra se atrasou. Me pergunte se a outra vai ter o prazer de levar a colega nessa carona. Vai perder, não vai? Mas que falta de misericórdia. A outra recebeu, mas não soube ser grata. É o abuso. Às vezes a gente observa pessoas que vão a festas de casamento e nem precisam comer tanto, mas como observam que é tudo de graça, abusam e bebem e, vou nem falar o termo aqui, mas na saída da festa faz aquele papelão, fala, open bar, o negócio é aberto, é livre, eu não costumo assim comer tanto, mas já que é na festa, então eu vou, aí repete, vai uma vez, porque é de graça. Vocês já viram isso, né? Um horror. Só porque é de graça você vai abusar? Isso é ilógico. É a pessoa que não sabe receber. Ou existem aqueles que recebem presentes de várias pessoas, mas se você perguntar para essa pessoa se tem algum presente dela na casa de alguém, de qualquer ser humano, vai descobrir que não tem nada, nunca deu nada a ninguém. Então, às vezes, o canal do recebimento fecha porque a pessoa recebeu tanto que está entupida. Metaforicamente, né? Aí para de receber, ninguém me ajuda, ninguém me dá nada. Mas por quê? Já recebeu tanto. Recebeu um corpo saudável, recebeu inteligência, teve pai, mãe, boas escolas, recebeu tanto que chega um momento que para de receber, porque não é capaz de dar absolutamente nada. Só quero pedir. E as suas orações são sempre para pedir mais. Cadê os outros 50% da oração que é para agradecer? Agradecer pelo sol, pelo oxigênio que respira, pela saúde que tem, pela família que tem, por momentos sagrados tão raros na nossa vida agitada. Então, nós precisamos repensar a nossa oração, porque no próprio Evangelho está dizendo lá, 3 coisas que a oração não faz. E aí eu fiquei preocupada. Engraçado que a gente lê o Evangelho e passa um tempo, lê de novo e fala, mas eu não me lembro de ter visto isso. Olha aí, o que a prece não faz? A prece não afasta o mal. Sabia? Calma, vou explicar, não entre em pânico. A prece não afasta o mal. Ela não bloqueia os decretos de Deus. Se você infringiu a lei, vai responder. Da mesma forma que uma bola é batida na parede, ela volta. Agora, se você pedir a Deus coragem, paciência e resignação, a forma como você vai receber a bola pode ser diferente, né? Não chorar tanto. E a outra, não muda o curso das leis da natureza. Bom, se a prece não afasta o mal, o que ela faz então? A prece te ajuda a mudar o comportamento diante daquilo que acontece. Ela muda o seu tônus vibracional. E aí, negativo e positivo passam a se repelir. Então, é você o agente. Porque funciona mais ou menos assim, Nós estamos todos imersos num fluido, onde os pensamentos se transportam de uns para os outros. Nossa, então a gente pode fazer oração para Deus, para os bons espíritos, para o pai, para o amigo? Podemos. Podemos emitir pensamentos bons e pensamentos ruins. A prece funciona mais ou menos assim. Você, com a ajuda da vontade, emite um pensamento, verbaliza. Essa informação passa pelo fluido e atinge o fim.
tem às vezes, você liga para alguém e a pessoa fala assim, eu estava pensando justamente em você agora. E você pensou antes e a pessoa já captou o pensamento? Mas acontece que às vezes a nossa intuição não funciona direito. Para a intuição funcionar, é mais ou menos como você olhar através de um copo com água. Você não consegue definir exatamente o que está do lado de lá, mas você sabe que tem um objeto de lá. Mas se você joga tinta nessa água, ou seja, se está em desequilíbrio emocional, se tem ódio, se tem rancor, você não consegue enxergar nada do lado de lá. E aí a intuição não funciona. E aí a oração não funciona. Então veja bem, para a prece agir, ela precisa de alguns elementos. Primeiro, você precisa saber que tem livre-arbítrio. Segundo, a oração é importante para evitar que você infrinja qualquer lei divina. E infração, estão lembrados o que é? É ação, conivência, omissão ou ser beneficiado. Ação por imprudência, imperícia e negligência. Você cometeu uma falha, então, por negligência. Saiu com o carro com pouquíssima gasolina, não fez uma previsão. Aí o carro me para numa rua escura durante a noite. Ore que vai descer um barril de combustível para encher o seu tanque. Vai? Ué, se levarmos ao pé da letra aqui, o que a gente pedir vai acontecer, né? Mas é mais fácil você orar para aparecer uma pessoa amiga, ou então para você ter coragem para ir andando até o próximo posto de gasolina. Olha aí, os elementos da prece. Coragem para agir, paciência para esperar aquilo que ainda não está na hora certa, e resignação para entender que nem tudo é do jeito que nós queremos. Então, é melhor orar para não infringir, para não errar, para não cometer nenhuma falha. E principalmente, a oração com fé, ela nos ajuda a ter força moral para resistir às tentações. E olha, as tentações acontecem o tempo todo. Passei por uma hoje. O pudim. Cada um tem a sua tentação, né? Mas o mais interessante da prece, que eu acho, é porque o próprio Evangelho explica, cada um tem o seu nível de tentação, né? Então, o Evangelho explica o seguinte, que você, quando faz uma oração bem direcionada, tá? Você pode receber boas ideias. Essas boas ideias vão te ajudar a tomar as melhores decisões em relação à família, ao ambiente de trabalho, ao caminho a percorrer, ou até te ajuda a voltar ao caminho certo. Então, é um pouco de luz, sim, é orientação. Então, as preces dirigidas aos bons espíritos, a Jesus, a Deus, são formas de comunicação onde, primeiro, você pode receber boas ideias, mas então, não fique fazendo a oração assim o tempo todo sem parar, não. Você silencia de vez em quando para poder, porque às vezes eles tentam nos dar boas orientações, mas a gente não fica quieto, né? E aí não chega. Você não sabe o que é seu, o que é deles. Então, primeiro te dá a boa ideia. Aí você pensa, agora vou continuar em meditação para que as coisas aconteçam. Opa! Oração, se você colocar o H antes, vira o quê? Hora de ação. Então, fez a oração, fez a prece, teve a boa inspiração, teve a ideia. Agora vamos começar a agir, né? Arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito. Muito bem. Onde orar? Está escrito lá também. O importante é o pensamento. Você pode orar em qualquer lugar. Na sua casa, no seu quarto, aqui. O importante é o pensamento que você tem. Agora, a oração coletiva, ela tem uma força, principalmente quando as mentes estão em sintonia. Quase sempre eu me arrepio quando aqui no final nós fazemos assim, ó, irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Isso é uma força que nós nem sabemos
a capacidade que esse ato simples tem. Porque eu percebo que, pelo tom de voz, que as pessoas fazem realmente, imaginando os irmãos de toda a terra, emanando amor uns pelos outros. E a gente faz isso, às vezes, de forma mecânica, mas com o tempo nós começamos a fazer isso de forma profunda. Às vezes estamos mais cansados, às vezes estamos mais inspirados, mas a oração coletiva ela tem um poder muito grande quando as almas estão em sintonia. Mas então será que nós devemos orar assim, ao acordar, diante das refeições? Lá em casa isso sempre foi sagrado. Então os meninos quando eram pequenos eu ensinei para eles fazerem assim, ó: Papai do céu, obrigado pelo alimento à mesa, agradeço ao papai, à mamãe, Vinícius e eu, né? Fala o nome do irmão e agradece. Aí quando nós íamos almoçar em algum restaurante fora assim, eles falavam assim: Papai do céu, obrigado. Aí falava bem baixinho. Aí eu falava: gente, será que Deus ouviu essa prece? Porque eles ficavam assim sem jeito de fazer isso em local público. Então, o Evangelho nos orienta a orar diante das principais necessidades. Então, é necessário começar e ter um bom dia. Então, faça a sua oração ao acordar. Afinal, é um novo ciclo. Diante do alimento, agradeça. Não custa nada, agradeça. Pelas mãos que prepararam esse alimento. Pelo alimento à mesa. Enquanto há tantas pessoas que não têm o mínimo necessário para a subsistência. Agradeça pelo dia antes de dormir. Se o ambiente de trabalho é um local difícil, antes de entrar, faça uma oração. Em silêncio ou verdadeiro, mas não vá parar o expediente para poder se segurar nas mãos e fazer, senão você vai ter problema às vezes, né? Então, veja bem, diante de tudo isso, qual é a oração que não é atendida? Bom, no Evangelho, nós temos lá que devemos orar diante do necessário, nas decisões importantes e nas limitações, nas doenças, nas dificuldades, mas manter um estado de oração. Mas sabe qual a oração que não é atendida de jeito nenhum? Não posso nem falar de jeito nenhum, né? Porque tudo pode acontecer. Lá no Evangelho está bem claro. A oração dos egoístas, que só pensam em si. Aquelas feitas por dever ou hábito, são as mecânicas. E aquelas que são repetidas assim, ó, sem nenhum sentimento. São palavras soltas ao vento. É oração? Está verbalizado? Está. Mas não é uma prece. Não abre. Não se conecta. Não faz parte do fluido. É algo simplesmente verbalizado. Então, se nós percebermos a eficácia da prece, nós podemos fazer qualquer oração, mesmo aquelas que nós sabemos de cor. Como, por exemplo, a que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, a Ave Maria, que é uma exaltação a um espírito elevado, a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Eu só sei até aí, ela é bem longa. Mas tem gente que memoriza e fala com amor, não tem problema. Né? Então, veja bem, eu tinha o hábito na adolescência, quando eu andava assim no escuro, que eu ficava com medo, enquanto eu não chegasse em casa, eu não parava de orar o Salmo 23. Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me vaso em verdes campos, guia-me mansamente a águas muito tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Aí quando eu chegava nessa parte, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, aí eu disparava a correr. Não temeria mal algum. Então, a oração sempre foi, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa de júbilo na presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, se nós mantivermos o estado de oração, talvez nós não estejamos protegidos de tudo. Mas, pelo menos, nós poderemos estar em sintonia com as boas mentes, em sintonia com a paz, com a coragem, com a gratidão, com tudo aquilo que nós precisamos para viver em paz.
E mesmo que tudo esteja desabando ao nosso redor, nós estaremos com serenidade, porque estaremos em sintonia com o Pai amantíssimo. Que Jesus nos abençoe, nos dê sua luz, nos dê sua paz e nos ajude a orar constantemente. Muita paz.